Creio na Santa Igreja Católica. Reverendíssimo Padre Silvano Salvati Zanon, pároco desta paróquia. Reverendíssimos vigários, Padre Fábio Vilarinho de Oliveira, Padre Gabriel Yuri Peçanha Manhães, Padre Júlio da Silva Soares, reverendas religiosas, caros paraninfos deste dia de hoje, deste terceiro dia do novenário, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Amados irmãos, com grande alegria, viemos hoje nesse terceiro dia rezar o nosso divino padroeiro, colocar as nossas intenções diante dele, as nossas necessidades, agradecimentos, apelos que precisamos fazer ao seu coração e aprendermos mais diante da sua presença na Eucaristia. O coração de Jesus se faz presente realmente na Eucaristia, onde nós o adoramos e comungamos. E hoje viemos aprender mais, relembrar mais um pouco sobre a fé que devemos ter na Santa Igreja de Deus. Esta instituição perfeita, divina, nos dada pelo próprio Cristo, e sendo Ele o seu fundador, sendo Ele a sua cabeça, como é preciso termos fé na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ela que é una, ela que é santa, ela que é católica, ela que é apostólica. Nós que somos membros desta igreja, amados irmãos, temos que apreciar a sua beleza, a sua grandeza. Temos que sempre louvar a nossa igreja, sendo ela corpo místico de Cristo, a esposa dos sacerdotes, dos padres, porque são outros Cristos. Esta instituição santa que Jesus deixou para nos levar para o céu. No primeiro dia da novena, os senhores refletiram sobre o homem que nasceu, que foi criado para servir e amar a Deus, como que é Deus nosso Senhor, o nosso norte. Para Ele nós devemos viver, para Ele nós respiramos, para Ele nós existimos e somos mortais, e com Ele teremos que estar um dia, viver eternamente com Ele no paraíso. Ontem foi meditado sobre esta fé que o coração do ser humano tem, esta atração por Deus de um modo natural. Uma vez que temos uma alma imortal feita à semelhança de Deus, uma alma espiritual, nós temos sede de Deus, sede da felicidade que é espiritual, que não é material, e é só em Deus que nós temos essa resposta. E nós sabemos, é claro, que o ser humano pecou em Adão e Eva. Nós pecamos em Adão e Eva. Nascemos pecadores. Sentimos em nós as consequências do pecado, os flagelos. O pecado nos expoliou de uma beleza que fomos planejados em Adão e Eva que pudéssemos ter aqui no paraíso terrestre. E aí Deus Pai quis refazer esse plano. E aí envia Jesus ao mundo, seu divino Filho, eterno, cheio de sabedoria, cheio de bondade, um Deus cheio de amor infinito, que pudesse passar para nós, nos revelar a grandeza de um Deus, sendo Ele Deus, e aí o Filho de Deus se encarna.
através da Virgem Maria, de Nossa Senhora. 30 anos fica com Nossa Senhora em Nazaré. E depois começa a sua missão dada pelo Pai, que foi justamente de fundar a Santa Igreja. Fundar essa instituição que continuaria a sua missão de evangelizar, de pregar, de converter, de santificar, de batizar todos, a curar as feridas, as chagas da alma, as dores e tribulações desta vida terrena que o pecado trouxe consigo para a natureza humana, para a humanidade. E Jesus assim falava, ele agia, ele pensava, ele sentia, ele vivia para instituir esta igreja e fazer com que esta igreja fosse identificada com ele. A igreja de Jesus Cristo é a igreja católica. Deus nosso Senhor prefigurou esta igreja no Antigo Testamento, amados irmãos. Nós vemos que Deus, uma vez que quis refazer a natureza humana, ele escolhe aquele povo, e escolhe Abraão para ser o patriarca. Abraão, Isaque, Jacó, esses patriarcas que fizeram que fizeram com que a geração do povo escolhido fosse mais numerosa que as estrelas do céu, que as areias do mar. E aí começa uma nova etapa, essa etapa de resgate. E esse povo numeroso, incontável, já simbolizava a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Já simbolizava o novo povo escolhido dos batizados, dos cristãos, filhos da igreja. Depois nós vemos a escolha de Deus por Moisés, o legislador, o libertador da escravidão do Egito, que Jesus, sendo ele também legislador, quis que fosse simbolizado em Moisés, os profetas, Elias, o grande profeta Elias, todos eles simbolizando Jesus Cristo. Esta caminhada que começaram a fazer, amados irmãos, na Páscoa, na passada do Mar Vermelho, começa com o sacrifício do Cordeiro Pascal, que é também símbolo da morte de Jesus Cristo, que é nessa morte que Jesus funda a Santa Igreja Católica. A morte de Jesus, seu lado aberto na cruz, faz nascer a igreja santa de Deus. Depois vemos ainda a figura de Pentecostes, onde 50 dias depois da libertação, Moisés recebe as tábuas da lei no Monte Sinai, na sarça ardente. E ali Deus nosso Senhor dá os 10 mandamentos a Moisés, que é símbolo também, figura do novo Pentecostes, onde no cenáculo o Espírito Santo, o fogo, vem e ilumina, irradia, reacende o coração dos apóstolos e discípulos de Jesus, para que a Igreja Santa fosse divulgada. De modo que nós temos esses 2 mistérios principais, que se relacionam de um modo íntimo e essencial com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz, que foi simbolizada na oferta da imolação do Cordeiro, e Pentecostes, que é a promulgação da igreja, a vinda do fogo de Deus sobre a sua igreja, sobre os seus escolhidos. E aí nós temos o começo da igreja. E Jesus quis, como nós sabemos, que essa estrutura fosse uma estrutura humana, mas uma estrutura humana com uma alma com todo o poder de Deus. Jesus escolhe os seus discípulos, desses discípulos, escolhe os seus apóstolos, e desses apóstolos escolhe a Pedro.
uma estrutura visível, que é um sacramento que simboliza a graça pela qual nós recebemos desta estrutura, cuja fonte é a cruz de Cristo, cuja fonte é o fogo do Espírito Santo. Os protestantes falam que a igreja começou com a Bíblia, que a Bíblia é o principal objeto para que a igreja de Cristo seja vivida, realizada, mas nós sabemos que a Bíblia veio depois dos apóstolos, foi escrita depois, e foi a tradição da igreja, foi Deus nosso Senhor, através desta estrutura visível que Ele quis que fosse assim, que chancela a Bíblia, que é o principal livro, é claro, da Santa Igreja Católica. Mas essa tradição, esta estrutura humana, é querida por Cristo. Daí que nós vemos que a igreja é apostólica. Todos os bispos católicos são sucessores desses apóstolos. E são nesses bispos, em união com o Santo Padre o Papa, que está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta apostolicidade da igreja, que é una, que foi fundada com a base da pedra de Cristo, escolhendo ele, Pedro, para ser a base visível de sua igreja. Aquela frase tão conhecida de nós: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra que tu és, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-las. Pedro é colocado como príncipe dos apóstolos. Pedro é colocado como aquele que daria solução a todas as dificuldades, as dissensões, as dúvidas. Todos os apóstolos tinham esse grande respeito e se curvavam diante de São Pedro. Até mesmo São Paulo, que veio depois, foi convertido. Depois que estava em Damasco, ele faz várias viagens e depois vai a Jerusalém, como diz o Atos dos Apóstolos, para conferir o seu evangelho com o de Pedro, para ser abençoado, aprovado. Diz a vida de São Paulo, que antes de ir para Roma, ele se reencontra com São Pedro, para ter ali a sua bênção. E depois, é claro, São Paulo volta a Jerusalém, e leva São Pedro consigo para Roma. E Deus nosso Senhor, na base do Papa, do primeiro Papa, ele quis que a igreja continuasse com essa estrutura na sua sucessão, quando ele institui a Eucaristia. Todas as vezes que fizerdes isto, fazei-o em minha memória. Deu a esses homens apóstolos o poder do sacerdócio e da sua sucessão apostólica. E aí nós vemos o dogma proclamado, amados irmãos, em 1870, no Concílio Vaticano I, do primado de Pedro e da infalibilidade pontifícia. Nós pertencemos a uma igreja onde, pelo poder do Espírito Santo, ela não falha. Essa fé que nós temos que ter na igreja de nosso Senhor é baseada em todo o ensinamento de Cristo, em todo o governo da igreja e nesses dogmas. Como isso nos tranquiliza e traz para nós paz. O Papa nunca pode ensinar nada de errado em matéria de fé e moral para o seu rebanho, para nós católicos. Ele é assistido pelo Espírito Santo. Nunca devemos perder esta fé na igreja, independente da virtude do Papa, independente do grau de santidade dos papas, eles são garantidos pelo Espírito Santo, e nós, para termos paz na alma, temos que ter fé e confiar, porque se assim não for, nós seremos hereges, porque é um dogma que Pedro, o Papa,
não falha quando nos ensina como matéria de fé e moral. Ele tem o primado, outro dogma papal, o primado de Pedro. Ele não é apenas mais um sucessor dos apóstolos, não, ele é o chefe absoluto da Santa Igreja Católica. Daí a nossa veneração, o nosso amor, respeito pelo Santo Padre o Papa, seja ele qual for. Porque é dentro da Igreja de Cristo que nós temos a verdadeira fé, e sem ela não há salvação. E na Igreja de Cristo tem que ter Pedro, esta pedra que faz com que a igreja seja a Igreja de Cristo. Que a Igreja Católica se confunda com a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E amados irmãos, esta igreja assim é una. Não existe mais igrejas fundadas por Cristo, todas nós sabemos, seitas, religiões, foram feitas por mãos humanas, inteligências humanas. A única que temos com a segurança de ser a verdadeira é essa, a Igreja Santa e Católica. Católica porque está no mundo inteiro e deve ser ouvida e pregada nos confins da terra. E ela, amados irmãos, ela é santa. Nós temos que ver a santidade da igreja na sua ação. Primeiro, da onde que ela nasce? Da cruz. Nós olhamos para Jesus crucificado, nós vemos a sua morte santa, como que nos comove a alma, olhar as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, sua coroa de espinhos, suas chagas, os cortes das chicotadas. E foi aí que Jesus fundou a Santa Igreja. Daí ela é santa, porque foi no momento ápice que Jesus funda a igreja, o momento ápice da sua vida, que foi a sua morte na cruz. Ela é santa porque daí da cruz, ela nos transmite as graças da cruz de Cristo. Quando nós vamos receber o sacramento da penitência, sermos perdoados de nossos pecados, é a santidade da igreja, independente da santidade do padre, é a absolvição sacramental que perdoa todo e qualquer tipo de pecado. É na água do batismo que nós recebemos o mérito da cruz de Cristo e sendo assim lavados do pecado original. Os casais que vêm até o altar se darem mutuamente em matrimônio, sendo abençoados pela igreja, mérito da cruz de Cristo, influenciados pelo Espírito Santo, vão viver a vida a dois, com os filhos que Deus quiser dar a este casal, dando a graça de santificá-los, de darem conta, de terem quantos filhos Deus quiser mandar para esta família, este casal. Todos os sacramentos, o sacramento da unção dos enfermos, que nos acompanha no leito de morte, no momento da doença, o sacramento da ordem. Como o católico, como que a igreja é feliz por ter Jesus no sacrário, que é a Eucaristia, que é o coração da igreja, sendo o Espírito Santo a sua alma, e tendo o sacerdócio. Como que temos que amar o sacerdócio, o padre, como aqui os senhores na paróquia são felizes, tendo 4 padres. A catolicidade leva a gente a ter a fé nesses sacerdotes. E foi justamente a fé na igreja que fizeram esses sacerdotes deixarem a casa, os pais, a riqueza, uma vida talvez de sucesso, de aplausos, se aniquilarem para viver para as almas, para viverem sendo triturados a cada dia pelo cansaço, pela limitação humana, muitas vezes pela incompreensão. Às vezes isso acontece na vida do padre, aquilo que Jesus falou, né?
eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Quantos católicos que não dão valor ao sacerdote? O sacramento da ordem, que é o principal destes todos os sacramentos, todos os outros convergem para ele. Por quê? Porque o próprio Cristo é a cabeça da igreja. É Jesus Cristo nos homens, pelo sacramento da ordem. E aí está a santidade da igreja, amados irmãos. É a santidade da igreja, amados irmãos, que dá às virgens a vontade de se desposarem com Cristo. É preciso a gente ter fé que é esta igreja santa de nosso Senhor Jesus Cristo que dá esse ânimo à alma dessas consagradas a Deus e a vontade de se santificar. É esta igreja santa de nosso Senhor que nós temos que ter fé, que deu força aos mártires em todas as perseguições da igreja. Desde o começo a igreja foi perseguida. Todos os apóstolos, como sabemos, à exceção de São João, foram mortos. Por esta igreja que nós temos que ter fé. Santa Felicidade vendo seus filhos sendo martirizados, seus 7 filhos, na sua frente. Um por um. O mais velho foi o último. E quando aquele menino titubeava em deixar-se matar ou não, ela animou o seu filho: filho, eu te suplico, olhe para o céu, morra por Cristo. É esta igreja santa, amados irmãos, que nós temos que ter fé, que nós pertencemos a ela. Pelo sofrimento e pela alegria, pelo fervor do fogo do Espírito Santo, pela cruz de Cristo e pelo Pentecostes, que vamos viver a cada dia cumprindo aqui a nossa missão. Vamos viver a cada dia aqui vivendo para esta igreja, cumprindo a nossa vocação. Sejamos crianças, jovens, idosos, religiosas, casados, solteiros, a igreja santa de nosso Senhor quer que nós, membros, sejamos santos. Que possamos viver esta santidade da igreja, para que quando a crise vier e a igreja, essa igreja de Cristo, muitas vezes vive crise, e nós vivemos crise, uma crise atual, crise moral. Quantos que não levam a sério a pureza da hierarquia da igreja? Quantos leigos também que perdem a noção do pecado? Mas esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem as suas crises, tem que ser fortalecida por nós, porque nós temos que ter fé nesta igreja grandiosa, de influência infinita e divina de Cristo e do Espírito Santo. Isso deve existir dentro de nós, dentro do nosso peito, da nossa alma. Temos que remar contra a corrente, e diante de um escândalo rezarmos, olharmos o lado bom, o lado santo da igreja, e não sermos moles, sermos fortes e firmes, porque esta igreja se confunde com Cristo, e sofrermos com ela, sentir com a igreja. A cabeça da igreja é Cristo, e ela é coroada de espinhos. É preciso que nós, sendo seus membros, também soframos. Mas o sofrimento não é para a frustração e derrota, é para a vitória. Porque é no sofrimento, foi na morte de Cristo que se nasce esta instituição tão grande, tão encantadora, que convenceu tantos santos e santas a trilharem o caminho da santidade, a se convencerem da doutrina santa da igreja, a amarem os seus pastores, a sua hierarquia, a quererem viver por ela, morrer por ela. Vou fazer pequeno parênteses e ler algumas frases de alguns santos padres e doutores que nos ensina e também nos ajuda a nos esclarecer mais sobre a grandeza da igreja. Santo Agostinho diz: a igreja é como o corpo de Cristo
e cada um de nós é um membro deste corpo. Devemos cuidar uns dos outros e trabalhar juntos para a edificação do reino de Deus. Ainda Santo Agostinho, a igreja é a esposa de Cristo. Devemos amá-la, honrá-la como tal. Ela nos guia e nos protege e devemos permanecer fiéis a ela. Santo Inácio de Antioquia, onde estiver o bispo, esteja a multidão. Assim como onde estiver Cristo Jesus, ali está também assim a Igreja Católica. São Cipriano, quem não tem a igreja por mãe, não pode ter Deus por pai. São Jerônimo, a igreja é a arca da salvação. Quem permanece fora dela, perecerá. Santo Tomás de Aquino, a igreja é a guardiã da verdade revelada por Cristo e devemos confiar em seu ensinamento. Santo Afonso de Ligório, a igreja é nossa mãe espiritual, devemos amá-la e obedecê-la. São Leão Magno, a igreja é o tesouro da graça divina e nela encontramos todos os meios para a nossa santificação e salvação. Por último, Santo Ambrósio, a igreja é o lugar onde Cristo se oferece e a nós se oferece a nós nos santos sacramentos. Lembremos, para terminar, amados irmãos, de algumas passagens do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, estava na barca de Pedro e faz com que Pedro leve a barca mais para águas profundas. E lá, Nosso Senhor manda São Pedro jogar a rede. E São Pedro questiona Jesus. Uns domingos anteriores, foi essa passagem do Evangelho. E São Pedro fala, em tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. Já tinha tentado a noite inteira. E nós sabemos o que aconteceu, que foi a pesca milagrosa. A igreja, amados irmãos, por mais humana que ela possa parecer nos seus membros humanos, ela nunca vai ficar sem a ação do Espírito Santo que faz santos. Sempre vai haver pescas milagrosas das almas. Os padres sabem quantas pessoas querem se doar a Deus, quantas pessoas vão ao confessionário buscando a perfeição, choram muitas vezes pelos pecados cometidos. A barca de Pedro, a igreja católica, é nela que há salvação e acontece sempre a santificação das almas. Outra vez a barca de Pedro parecia cair, naufragar, e Jesus parecia dormia de fato. E eles, desesperados, acordaram Jesus. Jesus se levanta e apenas com um aceno acalma aquela tempestade. E Jesus reprova os apóstolos. Não temais, homens de pouca fé. E tudo se acalma. Quando nós vemos crise na igreja, é preciso a gente saber que a solução é Deus, é Jesus Cristo. E não pular do barco. Se algum apóstolo pulasse da barca, morreria. Mas mesmo que a barca parecia naufragar, Jesus estava nela. A igreja de Cristo tem a garantia do Espírito Santo. E a última passagem do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, onde fala que Deus, Jesus Cristo, vai trazer a humanidade resgatada pelo Divino Cordeiro a solução. E a passagem é a seguinte: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. É na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, que é preciso a gente ter essa fé imensa, é que se realiza essa felicidade pela qual o homem tem a sede de vivê-la, uma felicidade espiritual. É na igreja que somos consolados pelo próprio Cristo, pelo sacramento da ordem, através de seus sacerdotes, pela palavra de Deus da igreja. É aqui que nós enxugamos as nossas lágrimas, quando o peso da cruz vem até nós e nós cansamos, ou uma situação que nós não temos respostas. É na igreja de Cristo. É aqui que nós enxugamos as nossas lágrimas, somos consolados pela Virgem Maria, pelo coração do nosso divino padroeiro. É aqui que nós descobrimos que esta vida tem sentido, mesmo diante de qualquer fracasso. É aqui que nós descobrimos, na igreja de Cristo, que não há morte para o cristão, para o católico. Há apenas uma outra forma de se viver, que é a verdadeira, que é o céu. E que nós estaremos lá um dia, nós temos a fé. A igreja não acaba aqui, a igreja, ela é triunfante. Aqui nós estamos na luta, na peleja, mas nós temos fé que esta igreja de Cristo nos garante a vida eterna no céu com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.